Tô recebendo aqui, a gente vai falar do livro infantil Que Bicho é Esse? Identidade Secreta, e é lançado em Itapema, valorizando a identidade e inclusão. 22 de maio, a Escola Francisco Vitor Alves, em Itapema, será palco de um evento especial que vai unir literatura, inclusão e imaginação. É o lançamento do livro infantil Que Bicho é Esse? Identidade Secreta, da Samara Miranda, que eu fiquei sabendo agora. Eu tô ficando velhinho mesmo, né? Uhum. Que em 2011 eu a entrevistei, você conversou com a gente aqui. Poxa vida, Exatamente. Que prazer então tê-la novamente aqui com a gente. Boa noite. Boa noite a todos que estão ouvindo a gente aí. É um prazer sempre estar aqui na Rádio Cidade e para falar de literatura, né? Que é uma paixão e algo que move aí a imaginação e faz com que as crianças possam se libertar e crescer e se desenvolver. Então é sempre uma alegria estar divulgando esse assunto e principalmente com um livro que é meu, né? Ah, melhor ainda, né? Ô Samara, quem tá do teu ladinho aqui, hã? Então, aqui eu tenho o Snoopy, ele é a personagem principal do livro Que Bicho é Esse? Identidade Secreta. E tá aqui o livro, né? Isso, que está aqui. Tem a imagem aqui? Não foi lançado ainda, né? Não foi lançado ainda? Vai ser lançado no dia 22 de maio. Pra valer mesmo, né? Dia 22. Tá aquela câmera lá. Perdida com as câmeras aqui. É? Isso. Dia 22 de maio, na Escola Francisco Vitor Alves. Com muita alegria que a gente vai estar lá contando a história do livro para as crianças e também presenteando todas as crianças do primeiro ano do ensino fundamental com um exemplar do livro coloridinho, lindo, maravilhoso, para elas poderem levar como seu amigo, para terem aí a sementinha plantada para nunca esquecerem. A Samara, que é escritora, além de escritora, é professora e contadora de história. Antes de você falar do livro, fale como é que você chegou criando. Eu sei que você tem outro livro também, né? Não é de hoje, mas como é que surgiu, da onde a ideia e o contexto dele? Conta pra gente. Então, essa série, Que Bicho é Esse? Que ela é uma série, já esse é o terceiro livro da série. Surgiu lá em 2011 com o Que Bicho é Esse? Que bicho é esse? Partiu da necessidade de trabalhar com as crianças desde pequenas uma literatura que fosse divertida, colorida, mas ao mesmo tempo que trouxesse uma mensagem educativa. Eu trabalhava na época com ensino médio. Sim. Os alunos precisavam ler os clássicos, os livros para o vestibular, e muitas vezes não tinham a base para lê-los e entendê-los, e outras vezes nem queriam mais ler, não tinham mais interesse. Como se quando a gente é criança a gente ama histórias. A gente pede para lerem pra gente. A gente quer tentar descobrir o que as letras estão nos dizendo, né? Então eu fiz uma pesquisa e percebi que mesmo tendo bastante literatura infantil, ainda havia um mercado que precisava ser trabalhado. Certo. Muitas vezes a literatura era mais comercial, a criança comprava pelo brinquedo, os clássicos muitas vezes nem os professores não tinham mais tanto interesse em trabalhar, apesar de serem maravilhosos. Então surgiu essa ideia de trazer uma literatura colorida, simples, fácil para que eles entendessem. Chamasse atenção para trabalhar nas escolas essa questão da importância da leitura, né? De trabalhar o imaginário. E a ideia era fazer para os pequenos. Sim. E aí, depois de 2 anos, fazer um para que eles fossem um pouquinho maior e fossem me acompanhando. Ótimo. Mas todos começaram a pedir mais livros infantis. Olha aí. E aí, então, quando eu vi, eu já estava A sementinha foi plantada. Estava mergulhada nesse universo da literatura infantil. Faço outros trabalhos também, mas não paro mais com infantil, né? E a ideia é sempre trazer um tema transversal. Então, o primeiro falava sobre a importância de aceitar e conviver com as diferenças. Sim. Que ano passado até foi pego por uma outra temática, porque ele também traz, que é a questão dos maus tratos aos animais. Perfeito. Né? A importância de não fazer isso. A FAMAP nos contratou e foi muito bacana também. E o segundo livro, então, a temática que eu senti necessidade de trabalhar também de forma bem lúdica sempre, né? Ameaça de extinção e o tráfico de animais, que daí foi o Que Bicho é Esse? Identidade Secreta. Olha. Ameaça. Não. A ameaça. Identidade Secreta é esse. A ameaça, que daí fala sobre a ameaça de extinção e o tráfico de animais. Você vê interessante, fazendo uma pausa aqui, que você traz assuntos mais do que interessantes, chama a atenção mesmo, né?
Você falou agora da extinção, a ameaça, né? É a ameaça. A criança, poxa vida, eu tenho hoje ele, mas se eu não cuidar, né? Tudo vem do cuidar, de você preservar, né? E o livro vai além disso, né? Não é só os animais, né? A gente acaba abordando na contação de história que é o cuidar do planeta, cuidar da Terra, desse mundo lindo que a gente vive, né? E aí, o Que Bicho é Esse? Identidade Secreta, ele surgiu em 2019, com a temática do pouco antes herói da pandemia, né? Um pouquinho antes, ele ficou engavetado justamente por isso, porque a gente deixou tudo pronto em 2019 para aplicar em 2020. E aí, como deu fechamento total, acabamos não aplicando e não nos atualizamos, porque não imaginávamos que seria tão longa a pausa. Sim. E depois meu bebê nasceu, não ficou engavetado, né? Aí ano passado é que a gente voltou a trabalhar nele. Mas o Identidade Secreta, ele traz a questão da autoestima, do herói que tem dentro de cada um. Porque percebemos que as doenças emocionais e o suicídio infantil e adolescente aumentou demais. E isso já era lá em 2019 que tínhamos percebido. E continua atual. Todos os temas, se a gente infelizmente, parar pra pensar, né? Infelizmente. Então, por isso a ideia dessa temática, né? Você trabalha uma palavrinha mais do que importante, autoestima, né? Tem tudo a ver, né? A criança, quem diria, né? A gente acha que é só os adultos, pelo contrário, né? A incidência é muito grande. Enorme, enorme. E infelizmente, né? Então a ideia é mostrar que todo mundo tem um herói dentro de si a partir dessa história. Os 3 livros de forma muito lúdica, né? De forma muito trabalhando o imaginário, porque a ideia não é chegar lá, faça isso, faça aquilo. Na verdade, você está tocando o coração de cada criança, né? Quando você toca o coração, ela vai se contagiar com a história e leva isso para a vida, né? Exatamente. Aí, o objetivo é esse, que ele leve, né? Que a criança leve isso para a vida. Isso, e que ele tenha o seu livro, porque a gente sabe que por mais que hoje o livro tá mais acessível, né? Os valores e tudo mais, mas nem todo mundo teve um livro para dizer que é seu. Verdade. E quando você tem isso, você dá mais valor. Eu percebo o retorno das crianças desde o primeiro livro. Hoje eu tenho alunos que já estão lá no 8º ano, 9º ano, 7º, às vezes, dependendo a época que eu passei, porque foram mais de 20 mil crianças que foram atendidas pelo projeto, né? Foi meu primeiro livro que eu tive. Hoje eu leio pro meu irmão, pro meu primo. Poxa. Outros vêm me dizer, eu aprendi a ler com o seu livro. Então, esse retorno é muito bacana e mostra que tem um resultado o trabalho, né? Essa questão de ter o seu livro, o seu amigo, né? Eu vou ser egoísta agora. Que bom que você está com a gente aqui, né, Samara? Porque eu tenho certeza que tem convites aí para longe, né? Nos teus livros aí, tenho certeza, no teu método, né? Que é bem recebido, graças a Deus, né? Felizmente. Né? Felizmente. Já vi casos aí, não é o teu, né? O teu caso, mas às vezes inovar nem sempre é bem-vindo, e você, além de inovar, cria algo que lá atrás ficou bem esquecido, né? Eu sempre fui um leitor contumaz mesmo, sempre desde pequeno, né? Embora minha mãe não fosse muito da leitura, mas eu sempre fui, né? O exemplo veio de fora. Eu sempre digo aqui, com 8 anos o meu pai já não estava mais conosco, e os livros foram os meus conselheiros, né? Então, os livros foram sempre os meus conselheiros. Tem gente que tem a figura do pai, principalmente, a mãe esteve ali comigo, e eu sempre dou esse depoimento. Os livros me ajudaram muito, desde conselhos, às vezes, poxa, esse livro eu levo até hoje, algumas frases, alguns episódios, né? Mesmo nas contações de histórias aqui, acho maravilhoso. E fico muito feliz. E quem lê cria hábitos que não tem imaginação nenhuma, né? Ou seja, a crítica, né? A autocrítica, o porquê sempre não comprar pronto, né? O poder da argumentação, né? E cabe a nós que somos produtores culturais, escritores, músicos, né? Porque eu sempre digo que a música também conta uma história, né? Por isso a ideia de trabalhar com a música. Acho que é um casamento, assim, muito legal. E o Alan tá com a gente aqui. Está, já. A gente vai pedir para ele cantar pra gente também. E cabe a nós, então, trazermos esse encantamento para as crianças, porque depois que elas percebem o encantamento das letras, a magia... É difícil tirar não depois. Não volta mais. O difícil é
trazer o encantamento para elas. Né? E é isso que a gente tenta trazer. Parabéns, viu? Ó, merece palmas, né, Lívia? A Lívia chega a estar com, né, os coraçõezinhos assim, mas é bom. A gente falar de cultura não é, infelizmente não são todos os dias, né? Deveria. E o Alan aqui, é o homem que dá ritmo à contação de histórias. Tudo bem, Alan? Boa noite. Eu sei que você sempre está com o professor Helly aqui. É aquele microfone ali? Isso, aqui, ó. Tudo bem? Prazer tê-lo conosco. Você não teve em 2011, não, né? Ele não. Ah, então tá certo. Mas eu trabalho com a Samara desde essa época. Eu componho as músicas do projeto. Sempre são várias músicas, né, para cada projeto, né? A gente compõe junto, né? Sempre passa pelo crivo da Samara, a gente vai lapidando, vai ajeitando. E trabalho com outros projetos também, com a banda Coletivo Tapera. Hoje eu sou instrutor de música do projeto da cultura do município também, lá no bairro Sertão Trombudo. E levo esse projeto Que Bicho é Esse com muito carinho, né? É um trabalho que a gente tem muito orgulho de estar presente, né? Deve ser emocionante, né? Quando você tá lá. Muito legal. Ver os olhos das crianças. E elas lembram das músicas, a gente volta anos depois, elas estão mais velhas e cantam as músicas com a gente também. É muito legal, né? Que bacana mesmo. Bacana mesmo. Que belo trabalho, gente. Maravilhoso mesmo. Ele vai cantar pra gente? Vai, a gente, para essa etapa do projeto, nós fizemos a composição de mais 3 músicas, né? Porque tem uma que é mais voltada para a contação de histórias mesmo, que nós somos os heróis da literatura daí, porque a gente quer mostrar que realmente todos podem ser super-heróis, né? Todos somos, na verdade. E aí, então, nós somos super-heróis nessa contação também, né? Cada um com o seu dom, né? Cada um com o seu dom. Ele é o Groovman e eu sou a super lúdica. Ó, né? Que Ele bacana. que cria as músicas e eu que crio e invento várias coisas, né? Produtora que legal. cultural, né? Samara, antes de vocês fazer a apresentação aqui, 22 de maio, então? 22 de maio, Francisco Vitor Alves, estaremos lá, e nas plataformas digitais, o e-book e o audiobook com a intérprete de Libras, porque a acessibilidade é importante também, né? Então, nas plataformas digitais, gratuitamente, também o lançamento no dia 22 de maio. Tá lá como Que Bicho é Esse? Que é Samara Miranda Ramos e Violau Ramos. Estaremos disponibilizando os links. Tô vendo aqui que tem Braille também. Isso, já que estamos falando do lançamento total, vamos falar do Braille também. Nossa. Secretaria de Educação e, deixa eu abrir aqui porque essa capinha às vezes não deixa ver direito. Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura receberão o exemplar do livro, além deles coloridinho, no formato padrão, em Braille, né, para promover a acessibilidade. Nós temos alguns leitores que nos acompanham já na Biblioteca Municipal, recebemos o retorno e é muito bacana. Aqui essa parte, né, para quem não conhece, não é o Braille, aqui é para nós, leigos, né, podermos identificar qual é o livro para poder ajudar o que precisa do Braille. E aqui embaixo, então, em Braille e depois todinho em Braille também. Fantástico. Muito inclusivo, né, o programa, né? Tudo isso que a gente tá vivenciando. Escola Francisco Vitor Alves, dia 22 de maio, será o lançamento, então, do livro? Isso. Aberto ao público? Só para as crianças. Só para as crianças da escola. E os funcionários também, mas nas plataformas digitais para todos, né? Samara Miranda, só entrar lá nas plataformas. Samara Miranda Ramos no Instagram. Depois a gente vai passar. Samara Miranda também Ramos, porque Miranda tem várias. Samara Miranda Ramos também no YouTube. E Violau Ramos também. Que bacana. Vamos à apresentação? Tô mais do que curioso aqui, né? O que nós vamos... O nome da música é Basta Olhar Pra Você. E fala desse herói que nós temos dentro de nós. Quem não gostaria de ser super-herói? Ao menos algum dia voar perto do sol. Perfeito só seria ser super-herói todo dia. Pode parecer balela ou burburinho, novela de cinema ou histórias em quadrinhos, mas se você quiser, herói pode ser. Basta olhar para si, pois cada um de nós leva um herói no peito. Acolher, ajudar, abraçar e pensar nos outros. Basta olhar para si,
pois cada um de nós leva um herói no peito. Basta olhar pra você. Maravilhoso. Seu Peter Allen, né? Com um projeto sensacional. A Samara, que é escritora, professora, contadora de histórias. E no próximo dia 22 de maio, teremos aí na Escola Francisco Vitor Alves para os alunos essa oportunidade. Isso, depois que fizermos o lançamento, todas as outras escolas da Rede Municipal de Ensino de Itapema, do primeiro ano do ensino fundamental, também receberão gratuitamente o exemplar do livro. O livro impresso será, essa edição, né, essa primeira edição, é todo distribuído gratuitamente. E o e-book, o audiobook, daí para a população inteira, para a população inteira. E isso é muito importante a gente dizer, que é porque nós fomos contemplados pela Aldir Blanc, né? Então, essa é uma ação cultural realizada pelo Peter Allen Ramos, claro que com a minha parceria, que sou escritora, né? Com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Itapema, com recursos financeiros provenientes do edital de chamamento público Aldir Blanc, edição 2024. Então, é sempre bom a gente falar, né? Porque esses editais são muito importantes para nós, produtores culturais. Ideias a gente tem várias, né? E são lindas. Vários artistas têm ideias lindas, mas se a gente não tiver uma fonte, né, para poder financiar esses projetos, viabilizar, nem sempre a gente vai conseguir, né? Perfeito. Acho que você falou. Talvez não tão completo, né? Então. E que mais leis dessa natureza sejam realizadas, né? Para a gente incentivar a cultura, tudo que é fonte de riqueza de conhecimento, precisamos sim, né? A gente vê tantos gastos aí e esse é um investimento. Não é um gasto, é um investimento. Mais uma vez, Samara, parabéns. Peter, parabéns também. Obrigado, sempre bem-vindos aqui. Eu sei que pela manhã vocês são, como é que é, figurinhas carimbadas ali com o professor Helly, mas aqui também sempre à disposição. E o Snoop também, né? O Snoop, a gente sempre faz essa questão dos fantoches também nas apresentações do Que Bicho é Esse. Os outros 2 livros eram o Apolo, fantoche bem grandão também, que nem esse, a criançada ama, tá? Quando ele aparece, ele é a estrela, né? Não tem pra mim, não tem pro Peter, é o Apolo. E agora a gente resolveu trazer o Snoopy para trazer como se ele fosse mesmo uma figurinha nova, mais antiga na história, que ele é o super-herói, né? Ele é o super habilidoso. Mas ele vem para mostrar que os outros 2, que se acham simplórios, não tem nada de simplórios. Eles são maravilhosos, assim como cada um de nós, e têm habilidades incríveis que podem sim ser usadas para o bem. Que legal. Olha, fico muito feliz. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. A Secretaria de Cultura, né, Educação, né, principalmente capitaneando isso aí, a lei que proporciona também todo esse investimento, e espero que mais eventos aconteçam dessa natureza, tá? E que a série continue, né, Samara? Né? Eu acho que tem que continuar, né? Com certeza. Com certeza. Temos outros livros também, né? Ano passado saiu Cheiro de Novidade para 4º anos pela Paulo Gustavo. E daqui 2 meses mais ou menos, a gente está lançando o Descobrindo a Pesca, em parceria com a Constelite, Estela Parisotto Lucas, que a gente fez o documentário audiovisual de memórias de Itapema, e aí está transformando em livro infantil voltado para 4º e 5º anos, que são as séries mais específicas que trabalham o lugar onde se vive. Maravilha. Né? Então, a gente tem vários trabalhos, mas esse aqui com certeza é um que mora no coração e que não pode parar. E venham também, né, para outros eventos aqui. Vocês são os nossos convidados. Novamente nas plataformas, nas redes sociais. Samara Miranda Ramos, Violau Ramos. E adoramos que vocês já vou seguir lá, já vamos seguir lá, já vamos pra cima aí, tá? Obrigado mais uma vez. Ó, dia 22 começa na Escola Francisco Vitor Alves, vai ser a primeira, vai ser o lançamento lá do livro infantil Que Bicho é Esse? Identidade Secreta, que é lançado aqui em Itapema. Começamos com a Samara Miranda Ramos, que é escritora e professora e também contadora de histórias, e o Peter Allen, que dando um show pra gente aqui de cultura. Obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês, gente. Chama sempre. Um abraço, Peter. Tamo junto. 7h24.